Eu queria ler com vocês e que vocês abrissem a sua Bíblia em João 14, de 6 a 17. Eu gostaria que projetasse aqui para nós. João 14, de 6 a 17. Todos nós aqui já ouvimos essa palavra. Vamos lá. João 14, de 6 a 17, diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar todos juntos? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Até aí. Mas nós vamos continuar. Se vocês realmente me conhecem, pode dar prosseguimento no 7. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu. Tem muitos processos para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Só que ele disse assim, que só há um caminho. Só tem um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Só tem um caminho. Somente com a fé em Cristo Jesus é que nós vamos alcançar. Nós aqui precisamos de um ingrediente fundamental na nossa caminhada cristã, que se chama fé. A fé é o nosso combustível. Nós acordamos pela manhã e nós somos renovados pela palavra de Deus e cremos no que a palavra de Deus diz, porque nós temos fé. Fé naquilo que Jesus nos disse. Só que muitas vezes Jesus nos disse, Ele fez e faz promessas para as nossas vidas, mas muitas vezes nós não queremos seguir o caminho, mas nós queremos buscar os caminhos. Só tem um caminho na nossa vida. E muitas vezes esse caminho vai exigir fé, vai exigir paciência, vai exigir todos os frutos do Espírito Santo na nossa vida. As coisas de Deus. Você já quis dar alguma ajuda para Deus? Você alguma vez olhou e falou assim: está demorando demais. Deus não está entendendo, Ele não está me ouvindo. Eu preciso ajudar Deus de alguma maneira. Porque Ele está demorando. Só que Deus nunca demora. Porque Ele sempre chega na hora certa. Quantas coisas da nossa vida que a gente olha e a gente vê assim: Senhor, graças a Deus que não deu certo aquilo que eu pedi para o Senhor. Você já fez essa oração agradecendo a Deus porque não aconteceu do jeito que você pediu? Por quê? Porque graças a Deus que não deu certo, porque não era o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, primeira coisa que nós aprendemos para o ano de 2025 na nossa vida é que não há vários caminhos, só tem um caminho. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Se para eu chegar nessa promessa que o Senhor disse que aconteceria na minha vida, eu tenho que sair do caminho, então não é essa a vontade de Deus para a minha vida, desta maneira que eu estou achando. Porque eu não posso me desviar daquilo que a palavra de Deus diz para que algo aconteça na nossa vida. E em segundo lugar, Jesus é a verdade. Ele não só tem a verdade, como Ele é. Jesus é a verdade. Toda a realidade, o mundo foi criado através da palavra, através de Jesus. Ele é perfeito, justo e nunca muda. Ele é a verdade. Essa verdade que nos liberta,
Ele sempre, através da palavra de Deus, nos mostra a verdade sobre a nossa vida, sobre a justiça de Deus, sobre o arrependimento. Jesus nos ensina todos os dias qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele nos conduz, Ele nos mostra. Agora, o que exige de nós? A obediência. Será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus no ano de 2025? Será que nós estamos dispostos todos os dias, fala comigo, todos os dias, a obedecer a Deus? Fala para mim, meu irmão, quem é o nosso maior referencial de obediência na palavra de Deus? Jesus. O tempo todo a palavra nos diz que Jesus sempre dizia que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas que seja feita a sua vontade na minha vida. Porque às vezes nós queremos colher tantas coisas no ano de 2025, mas nós só queremos fazer a nossa vontade. Que os nossos interesses se cumpram, que as nossas metas sejam alcançadas, metas para 2025. Mas qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas? Porque sabe qual é a maior alegria de um pai, do nosso pai? É que os sonhos dele na nossa vida se cumpram. Jesus veio até aqui, ele morreu, nos religou ao Pai, ele fez a vontade do Pai. E todos os dias ele nos convida a fazer a vontade do Pai. Todos os dias ele nos convida a fazer a vontade do Pai. Todos nós aqui, esse ano, fomos convidados a estudar um pouco sobre a mulher samaritana. Aquela mulher que estava num poço, ainda mais que esse ano a gente cantou muito sobre a canção, né, da mulher samaritana. E Jesus foi até aquele poço. E os discípulos estavam com Jesus, só que os discípulos, não sei se você lembra na história, eles eram por volta do meio-dia, e os discípulos estavam com fome. E os discípulos foram atrás de comida, porque já estava perto do meio-dia, já estava na hora de almoçar. E aí, João 4, queria que projetasse para nós, João 4, 31 a 34. E Jesus, a palavra de Deus em João, diz assim, que era necessário passar por Samaria. A gente vê que é nítido e claro que tinha um propósito. Porque Jesus ia ter um encontro com aquela mulher. E era um encontro pessoal. Enquanto os discípulos foram atrás de comida. E aqui em João 4, 31 a 34, depois de discorrer essa história que Jesus se aproximou daquela mulher, depois que Jesus teve um encontro com ela e falou quem era ele, né? Se apresentou, falou para aquela mulher, vejo que você não está aqui com o seu marido, e ela ali reconheceu, falou assim, como que o senhor sabe? Que ela já foi casada 5 vezes e esse próximo não era o seu esposo, então teve aquele encontro ali. E aí depois disso, vamos continuar, a palavra de Deus diz assim, enquanto isso os discípulos, eles insistiram com Jesus, Rabi, coma alguma coisa, porque os discípulos tinham ido atrás de comida. E continuando no 33, os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém trouxe comida? 34, então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. 35, vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Ali Jesus estava dizendo àqueles discípulos, que a comida e a bebida dele consistia em fazer a vontade do Pai.
Jesus veio aqui com um propósito, fazer a vontade do Pai. O convite para Jesus nesse ano de 2025 é que nós venhamos fazer a vontade do Pai nas nossas vidas. Meu irmão, fazer a vontade do Pai é fácil? Fazer a vontade do Pai é fácil? Exige sacrifício, exige renúncia. Por quê? Porque nós somos muito movidos pelo que é mais fácil, pelo que é mais rápido. A geração de hoje quer só o fast food, não é? O que é mais rápido, o que a gente pega e já está pronto. A gente vai no mercado, a gente quer algo prático. Só que fazer a vontade do Pai exige renúncia. Não existe cristianismo sem renúncia. Não existe cristianismo sem cruz. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós somos discípulos de Cristo Jesus. O que Jesus veio fazer? Ele veio entregar a sua vida em favor da minha e da sua vida. E se Jesus entregou a sua vida pela minha e pela sua vida, o que nós estamos achando? Como que a gente acha que vai ser? Se Jesus renunciou, por que a gente acha que conosco vai ser diferente? Se Jesus veio para fazer a vontade do Pai, por que a gente acha que a gente pode fazer a nossa vontade todos os dias? Todos os dias a gente quer fazer o que a gente quer, sim ou não? Às vezes a gente fala dos nossos filhos, mas meus irmãos, a gente cresce e às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Eu quero fazer o que eu quero ir onde eu quero comer o que eu quero dormir onde eu quero passear onde eu quero. Sim, tá. E qual é a vontade de Deus para você? Eu sei lá. Meu irmão, porque às vezes a gente quer colher algo diferente em 2025, só que sendo a mesma de 1990. Nós só vamos desfrutar o novo de Deus para a nossa vida, porque a gente quer o novo de Deus. Eu quero o novo de Deus, amém? Você quer? Só que a palavra de Deus diz assim, que o vinho novo, ele é derramado no odre novo. Porque senão o odre e o vinho se perdem. Não tem como Deus colocar remendo novo no tecido velho. Não tem como Deus entregar o novo dele para nós, se nós somos os velhos. Quantas vezes Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, só que a gente não está disposto a fazer a vontade de Deus. Só que nós não estamos dispostos a renunciar o nosso tempo. Nós não estamos dispostos a renunciar da nossa televisão. Não estamos dispostos a renunciar o nosso programa na televisão, ou sei lá, sua Netflix, ou seu Instagram. Por quê? Porque demora demais orar. Eu falo tudo em 10 minutos. Eu não tenho nem mais assunto. Meus irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. É como se a gente não precisasse de Deus. Se a gente não se dispor a ser diferente no ano de 2025, nós vamos orar, e as nossas orações não serão respondidas. Por quê? Porque nós não estamos honrando ao Senhor com o nosso tempo. A palavra de Deus diz assim, que Ele nos honra se nós o honrarmos. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. E às vezes a gente quer viver esse novo de Deus, mas não desfrutando da presença de Deus. Se a gente sabe que Ele já tem o melhor preparado para nós, amém? Você crê que Ele já tem o melhor preparado para nós? A palavra de Deus diz assim, que se nós que somos maus, sabemos dar o melhor para os nossos filhos, quem dirá o nosso Senhor? Você tem dúvida alguma que o Senhor tem o melhor para você no ano de 2025? Você tem alguma dúvida que o Senhor é o Deus provedor? Aquele que provê. Quantas vezes nós achamos que era o fim, que não
condições e o Senhor proveu. Por quê? Porque Ele dá de comer e de beber aos pássaros, quem dirá a nós? A questão é, será que nós estamos sendo fiéis a Deus? Será que nós estamos honrando ao Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos? Porque eu tenho certeza que da parte de Deus Ele já tem o melhor preparado para nós. Ele não vai preparar. Quando nós estamos para receber o nosso filho que chega, a gente não corre para fazer tudo no dia que a criança nasce. Mas a gente prepara tudo certinho, não é? A gente prepara a mala, a gente prepara o quarto, a gente pinta o quarto da cor, né? Se é menino, se é menina. A gente faz a decoração, a gente prepara o carrinho, a gente compra a banheira, a gente prepara tudo com antecedência, porque nós amamos o filho que ainda está na barriga. Quem dirá o Senhor? Ele já tem tudo preparado, meu irmão. Ele não fica correndo igual um desesperado para suprir as nossas necessidades. Só que só existe um caminho e só existe uma verdade. Ele é a verdade para nós. Só que o propósito de Deus nas nossas vidas sempre será maior do que as nossas necessidades. Sempre será maior. Então, isso é algo assim que a gente vai sempre lembrar. O propósito de Deus nas nossas vidas sempre será maior do que as nossas necessidades. Deus não está preocupado em que você tenha um ano de 2025 confortável. Deus está preocupado, entre aspas, em que nós venhamos ter um ano de 2025 com crescimento e maturidade. Entre você ter conforto e você crescer e avançar, olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, Deus não está preocupado com o seu conforto, mas Ele está preocupado com o seu crescimento. Então, se precisar sofrer, se precisar passar pelo deserto, você vai passar. Mas fique tranquilo, é para o seu crescimento. A gente não fala isso para os nossos filhos? Tem hora que precisa sofrer, a mãe está falando que não é para pôr o dedo na tomada, a mãe está falando que não é para brincar aí fora, que está molhado, não deu tempo de enxugar ainda, mas não ouve, vai chutar bola, o que acontece? Cai. Mas a gente fala, mas não escuta. O que acontece? Cai. Espera, não está na hora ainda, vai dar dor de barriga, mas não. Leva a blusa, está frio, mas não leva, passa frio. Então, é a mesma maneira. Deus, através da sua palavra, Ele nos ensina, Ele nos exorta. E muitas vezes a gente é teimoso e não obedece à vontade do Pai. E o que acontece? A gente sofre, a gente chora. E tem crente que se diz que é crente, que ainda fica de mal com Deus. Não obedeceu à vontade de Deus. Não fez o que Deus mandou e ainda fica bravo com Deus. Vê se tem cabimento. Por quê? Porque Deus não fez do jeito que queria. Você já ficou bravo com Deus? Só eu. Vocês não, graças a Deus, né? Por quê? Porque tal coisa não aconteceu do seu jeito e nem da sua maneira. Mas a palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, se é todas as coisas, é tanto aquelas que não dão certo como aquelas que dão. Porque às vezes, primeiro não dá certo, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer. Deus não está preocupado com o nosso conforto, mas sim com a nossa maturidade. Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade e Jesus é a vida. Meu irmão, existe vida longe de Deus? Existe crescimento longe de Deus? Existe avanço na nossa vida financeira sem a nossa aliança com Deus? Existe avanço na nossa vida com Deus sem nós sermos fiéis à palavra de Deus e sermos fiéis aos dízimos e às ofertas? Ah, pastora, de novo você está falando sobre dízimos e ofertas? Meu irmão, quem colhe pepino vai colher?
Quem colhe pepino vai colher? Quem planta pepino vai colher pepino. Quem planta mandioca, Danilo, vai colher mandioca. Quem planta amor, vai colher amor. Então quem planta dinheiro, vai colher o quê? Por que você está plantando pepino e você quer colher dinheiro? Às vezes a gente acha que é diferente. Às vezes a gente acha que tudo funciona, né, no natural de uma maneira e no mundo espiritual de outra maneira. Nós vamos colher à medida que nós plantamos. Se você não planta, você não vai colher. Não adianta eu ficar esperando que lá no meu canteiro, lá em casa, dê horta. Eu nunca plantei horta. Não vai dar horta. Nós só vamos colher o que nós plantamos. Nós só temos vida se nós estivermos em Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Espírito Santo de Deus, Ele passa a habitar nas nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus, Ele é vivo. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz. Você já se perdeu algum dia e você não tinha GPS? Eu já. Um dia eu tinha que ir numa célula, não tinha GPS, e eu não sabia o caminho da célula. Eu não sabia, lá em Junqueira, que eu às vezes me perco. E eu não sabia, eu fui parar lá numas bibocas, e eu fui fazer a supervisão sozinha. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me fale aqui aonde que é essa célula, porque eu não sei onde é que é. Aí eu liguei o GPS interno. Falei, Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que me conduz. Me conduz nessa célula agora, em nome de Jesus. E eu cheguei na célula. Porque o Espírito Santo de Deus, que é o nosso GPS, Ele nos conduz. Se Ele nos conduz a uma célula, é porque Ele nos conduz em todas as coisas. Porque Ele é a nossa vida. Ele habita em nós. Ele poderia habitar em tantas coisas, tem tantas plantas lindas. Ele poderia habitar no sol, Ele poderia habitar na lua, mas Ele decidiu habitar em cada um de vocês. Fala assim comigo, Espírito Santo de Deus. Ele fala, basta eu escutar a sua voz. Será que você tem dedicado tempo para que o Espírito Santo de Deus fale e você escuta? Porque às vezes a gente, no nosso tempo de oração, a gente fala, só fala. Quando só um fala, é um quê? Um monólogo. Quando dois falam, é um diálogo. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando uma mulher vai conversar com um homem, quem que normalmente fala? A mulher, né? Ela tem assunto para metro. E o homem fica quieto, não é verdade? Ele vai falar 5%. Será que com Deus nós não estamos da mesma maneira? Só nós falamos? Só que o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos dele ou ele precisa de nós? Nós precisamos dele. Então quem tem que falar? Então que no nosso tempo com Deus, nós venhamos a mais nos calar. Senhor, o que o Senhor tem para dizer para mim? Eu quero ouvir a tua voz. Porque, meus irmãos, você concorda comigo que nós dependemos do Senhor para tudo? Nós dependemos do Senhor ao amanhecer. Nós dependemos do Senhor para ter vida ao amanhecer. Nós dependemos do Senhor ao amanhecermos para termos sabedoria, inteligência para poder trabalhar. Nós dependemos do Senhor para criar os nossos filhos, para educar, porque está um desafio. Mas em Deus nós vencemos. Nós dependemos do Senhor para termos força, para termos inteligência, para termos saúde. Nós dependemos do Senhor para tudo. Porque na nossa vida a gente não consegue fazer nada se não for pelo Senhor. Quando você olha para a tua vida e para a tua história, você conquistou pela tua força ou pelo Senhor? Tudo que nós temos e tudo que nós somos, como a Gabi disse no início do culto, nós temos e somos porque o Senhor nos deu. Porque se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seríamos de nós?
Quando você faz uma retrospectiva, e quando você olha para a sua vida 10 anos atrás, como era a sua vida 10 anos atrás? Fala para mim. Ou que seja 20 anos atrás. Faz aí aquele retrospectiva 10 anos atrás. Como era a sua vida? Você tem a certeza e a convicção como eu, que o Senhor te livrou e te prosperou? Foi o Senhor que te deu forças. Foi o Senhor que te deu saúde. Nesses 10 anos, quantos foram os livramentos que o Senhor te deu? Você consegue puxar aí na sua vida, na sua memória? Quantas vezes o Senhor te livrou? Quantas vezes o Senhor te deu quando você achava que não era possível? Quanto trabalho o Senhor te deu? Quantos dias você amanheceu e o Senhor estava com você? Quantos foram os dias que você achava que era o último dia, mas o Senhor estava ali com você? Você tem explicação para dar? Foi por conta da força do seu braço? A nossa força é limitada. Nós somos limitados, mas nós servimos um Deus que é ilimitado. Nós servimos um Deus que Ele é ilimitado. Nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Nós servimos um Deus que nos dá vida. Nós servimos um Deus que traz da morte a vida. Nós servimos um Deus que restaura sonhos. Nós servimos um Deus que ressuscita mortos. Nós servimos um Deus que ressuscita aqueles sonhos mais engavetados da nossa vida, para mostrar para nós que Ele é um Deus fiel e verdadeiro. Porque nada é por nós, mas tudo é por Ele, tudo é para Ele. E nós não conseguimos nada, meus irmãos, sozinhos. Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade e porque Ele é a vida. Nós não conseguimos nada se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Um dia Jesus, Ele veio e pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. E a vida dele foi fazendo a vontade de Deus. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Será que nesse ano de 2025, você está disposto que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Porque a missão de Cristo nas nossas vidas é fazer com que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz todos os dias à vontade de Deus nas nossas vidas. Só que todas as vezes que nós renunciamos à vontade de Deus nas nossas vidas, nós renunciamos a Cristo. Todas as vezes que nós dizemos não à vontade de Deus nas nossas vidas, nós renunciamos a Cristo. Será que nesse ano de 2025 você está disposto a obedecer à vontade de Deus? Será que nesse ano de 2025 você está disposto a que os sonhos dele se cumpram na sua vida? Ah, Senhor, eu não quero que os meus sonhos fiquem para trás. Meu irmão, você tem alguma dúvida que aquilo que o Senhor tem para você é muito maior do que você possa imaginar? A palavra de Deus nos diz que os sonhos dele, os pensamentos dele, os planos dele são muito maiores do que os nossos. E por que quando a palavra de Deus nos diz e nos ensina da vontade do Pai, a gente recua? Ah, Senhor, fazer a sua vontade em detrimento da minha? Renunciar à minha vontade? Como se a vontade de Deus fosse inferior à sua vontade. Eu tenho algumas perguntas para você nesse ano de 2025. Você já permitiu que Ele complete o que Ele começou na sua vida? Você, porque às vezes nós não permitimos. Você já permitiu que Ele complete o que Ele começou? Porque às vezes você permitiu que Ele
começou, mas você não permite que ele complete. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo de Deus é aquele que bate a porta do nosso coração. Ele não arromba a porta, ele é educado. O Espírito Santo de Deus, ele não força para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. A gente que tem que falar, Senhor, eis-me aqui. Faça o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu abro mão daquilo, Senhor, que não é o que o Senhor quer, porque eu quero fazer a sua vontade. Ele está batendo na porta do nosso coração. Mas será que nós estamos dispostos a obedecê-lo? Porque ele é educado. Ele não vai forçar nada em que a gente não queira.